E agora vamos resolver mais uma questão aqui do Enem 2021, é uma questão sobre gráfico senoidal. Ela tem duas formas de você resolver. Tem uma forma através de um atalho aqui bem simples e bem prático, mas que se eu fizer isso para vocês eu não estarei ensinando nada, mas vou mostrar como você pode utilizar esse atalho. E outra forma que é você fazer através das informações que tem aqui no comando, utilizando as informações do comando da questão, que é a resolução que eu vou fazer para que vocês aprendam quais são os termos envolvidos em uma resolução como essa aqui. A questão diz assim: uma mola é solta da posição de estendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P em centímetros, da massa M em função do tempo T em segundo, em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de T é igual mais ou menos a cosseno de ômega t, ou P de t é igual mais ou menos a seno de ômega t, em que A maior que zero é a amplitude de deslocamento máximo e ômega é a frequência que se relaciona com o período t pela fórmula ômega é igual a 2π sobre t. Considere a ausência de qualquer força dissipativa. Aqui tem o gráfico, posição de equilíbrio, mola distendida, e aqui tem o gráfico do movimento. A expressão algébrica que representa as posições P de T da massa M ao longo do tempo no gráfico é: letra A, menos 3 cosseno de 2t, menos 3 seno de 2t, 3 cosseno de 2t, menos 6 cosseno de 2t, 6 seno de 2t. Essas são as opções de resposta. E por que eu falei para vocês que tem duas formas de você resolver? A primeira forma é que, se você olhar aqui nas opções de resposta, todas elas têm o t aqui como referência. Então, você está aqui nesse gráfico. Esse aqui é um gráfico cartesiano, eixo y, eixo x, onde o eixo x aqui você tem o t. Ou seja, isso aqui são as variações de tempo. E se você pegar esse valor de t e substituir aqui nas opções de resposta, você vai encontrar a resposta correta. Por que isso acontecerá? Porque se você colocar o zero aqui no lugar do t, essa equação aqui vai ter um resultado que seria esse ponto onde o gráfico está tocando. Ou seja, se eu colocar zero no lugar do t e uma dessas equações aqui me der menos 3 como resposta, então essa será a resposta correta. Assim como se eu colocar π sobre 2, ou colocar o π, se eu colocar π sobre 2 aqui no lugar do t e a resolução da equação der como resultado o 3, significa que será a resposta correta. Então esse é um atalho que você pode fazer. Você pode ir pegando os valores de t, substituindo aqui e vendo qual deles terá um resultado que combina com o ponto em que o gráfico está tocando. Essa é a fórmula. Mas se eu fizer assim, eu não estarei ensinando nada para vocês, não estarei ensinando os elementos envolvidos em um gráfico senoidal. O gráfico senoidal ele tem essa configuração aqui. É um gráfico de seno, cosseno que ele é representado desta forma. Então, dito isto, você pode fazer essa substituição de t, você vai encontrar a resposta e vai aprender pouquíssimo. Se você quiser aprender um pouco mais, dá uma olhada na resolução que vamos fazer utilizando o comando da questão. A questão diz que uma mola é solta da posição de estendida conforme a figura. A figura representa o gráfico da posição P da massa em função do tempo em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo, aí aqui eu tenho as duas expressões, e ele fala em que A, e coloca a observação que A é maior que zero, é a amplitude do deslocamento. Aí você precisa saber o que é amplitude, e dá de você saber isso apenas olhando aqui para o gráfico. Vou mostrar como você faz isso. Se você souber o que é amplitude, só de olhar para cá você já vai saber qual é a amplitude do gráfico e automaticamente você já vai eliminar duas respostas aqui, duas opções de resposta aqui das alternativas. Só sabendo o que é amplitude, ou seja, você olha para cá e você já elimina duas questões aqui, duas respostas aqui. Isso é a amplitude do deslocamento máximo. Ômega é a frequência, ele diz aqui que ômega é a frequência, e diz que essa frequência ela está relacionada com o período. Aí você também precisa saber qual é o período t, que é dado pela fórmula ômega 2π sobre t. Então veja, olhando para o gráfico, você sabe quem é a amplitude, você sabe quem é o período, e pelo período você consegue encontrar a frequência, porque aqui tem a fórmula para você fazer isso.
Joilson, eu consigo saber disso só olhando para o gráfico? Consegue, desde que você saiba o que é amplitude e o que é período para você encontrar a frequência. Ah, mas eu não sei. Não tem problema, para isso que eu estou gravando o vídeo. Vou mostrar para vocês agora primeiro o que é a amplitude de um gráfico senoidal. Em sequência, o período, e vou mostrar como você encontra a frequência. Amplitude. Para falar de amplitude, pensando que o gráfico senoidal ele faz esse movimento aqui, todo gráfico como esse ele terá uma linha média. O que é a linha média? É uma linha em que a distância da linha e a distância entre a linha e o ponto máximo ela é igual à distância entre a linha e o ponto mínimo. Nesse caso aqui, a linha média está dando coincidentemente com esse gráfico aqui, com essa linha aqui, que seria a linha do x. Ou seja, o gráfico que representa o t. Porque se eu pegar a distância entre o ponto 0 e o menos 3, e aqui eu não estou falando de mais 3 ou menos 3, é uma confusão que eu vi muita gente cometendo aqui em relação a essa questão. Ah, o A é maior que 0. Quando diz que A é maior que 0, está dizendo que a distância é maior que 0. Mas se essa distância estiver aqui para baixo, ela estará representando valores negativos. Essa distância aqui para cima, ela estará representando valores positivos. Mas a amplitude é o módulo. Módulo é valor absoluto, ou seja, a distância sempre será uma distância positiva. Depois você vai analisar se está aqui para o lado dos negativos ou para o lado dos positivos, mas você está falando de distância. Então, em um gráfico senoidal, você tem a linha média e a distância entre essa linha média e o máximo ou o mínimo é o que nós chamamos de amplitude. Nesse caso aqui, eu vou pegar a distância entre o 0 e o ponto máximo, é 3. Então, se a distância entre a linha média e o ponto máximo é 3, significa que a amplitude é 3. Às vezes, legal, mas e se essa linha média não coincidisse aí com o eixo do x? Se esse gráfico estivesse mais para cima ou estivesse mais para baixo? Para você encontrar a linha média, basta você calcular os pontos, né? Você soma os pontos entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Estou chamando de pontos para facilitar a explicação. Pego aqui o ponto de máximo, é 3. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei até o ponto mínimo do gráfico. Então, tenho 6 pontos de distância. Você divide por 2 e vai dar 3. 1, 2, 3. A partir do momento que você dividir por 2, você vai encontrar a linha média e automaticamente vai encontrar a amplitude, tá bom? Então, amplitude deste gráfico aqui, só de olhar para o gráfico, vejo a linha média, vejo a distância entre a linha média e o ponto máximo, vejo que é 3. Então, o A é igual a 3. Se o A é igual a 3, veja que aqui nas opções de resposta, eu tenho A cosseno ou A seno, ou seja, vai ser 3 cosseno ou 3 seno. Então, só de eu olhar para cá e ver que a amplitude é 3, eu já sei que a letra D e a letra E não podem ser opções de resposta, porque o A aqui teria que ser igual a 6. As opções, a expressão que representa o movimento será amplitude vezes o cosseno ou amplitude vezes o seno. Ou seja, tem que ser 3 cosseno, 3 seno ou 3 cosseno. Não vai ser 6 cosseno ou 6 seno. Então, você já elimina essas duas só aprendendo o que é amplitude, tá bom? Dito que é amplitude, ômega é a frequência, que está relacionada com o período t. Ou seja, para encontrar a frequência, eu preciso saber quem é t. T é o período. O que é o período de uma função senoidal, de um gráfico senoidal? O período é a distância entre duas cristas, vamos chamar assim, né? Aqui, olha, eu tenho essa crista aqui e tenho essa crista aqui, crista do gráfico, ponto máximo do gráfico. Então, a distância entre esses dois gráficos, aqui, entre esses dois pontos máximos, representa um período, assim como a distância entre os dois pontos mínimos representa um período. Simplificando, tenho aqui um gráfico que ele começa no menos 3 e ele vai iniciar um movimento. Ele faz um movimento, sobe, desce, ele chega no ponto de menos 3 de novo. Esse movimento de subida e descida aqui é um período. Aí ele vai repetir o período. Ele vai subir e vai descer e chegar no menos 3 novamente. Menos 3 é esse ponto aqui, ó. Depois ele vai subir, ou seja, ele vai repetir. A cada período desse, ele volta ao mesmo ponto. Ele estava no menos 3, ele faz um movimento e volta ao menos 3. Faz um movimento e volta ao menos 3. Faz um movimento e volta ao menos 3. Aí isso eu chamo de período. E como eu sei que período é esse? Basta você ver aqui na linha do tempo. Você vai pegar o ponto em que ele estava aqui inicialmente, estava no ponto 0.
Ele fez o movimento e voltou a menos 3. Quando ele voltou a menos 3, qual foi o tempo que ele percorreu? Percorreu um tempo de π. Então, isto aqui é o período. Ele tem um período de π. E veja que para ele repetir o movimento, ele vai subir e vai descer de novo até o menos 3. Ele percorreu mais um π, que aqui eu tenho 0 até π, π até 2π. É uma distância de π. Então, o período dele é π. É o período que ele faz o movimento completo. O tempo que ele faz o movimento completo, né? Então, eu tenho que o meu A é igual a... Cadê aqui? O meu A, que é a amplitude, é igual a 3. E o período, esse T maiúsculo, ele não é o T minúsculo, tá? O período que ele leva, o tempo que ele leva para repetir o movimento, para fazer o percurso completo e voltar para o ponto inicial, ele aqui não pode confundir com esse T. Esse T aqui é o tempo. E o tempo vai ter 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, 5π sobre 2, 3π. O tempo ele vai crescendo aqui, ele vai variando. O período não. O período é um intervalo de tempo fixo. Ele é um T maiúsculo. Então, ele sempre será π. Daqui até aqui é π. Daqui até aqui é π. Daqui até aqui, π. Sempre terá um intervalo de π. Não confunda o T maiúsculo do período com o T minúsculo que terá aqui na nossa equação, olha, que é a variação de tempo. Tá? Então, o período é isso aqui. Então, veja, nós já temos a amplitude, nossa amplitude é igual a 3, e o período é igual a π. E ele diz que com o período eu consigo encontrar a frequência, porque a frequência está relacionada com o período. Nessa fórmula aqui, olha, eu tenho um ômega igual a 2π sobre t. Mas o t eu vi que é π. Então, isso aqui será igual a 2π sobre t, que é π. Aí, esse π simplifica com esse π e resta apenas o 2. Isso significa que a frequência é igual a 2. Beleza? Veja que estamos indo passo a passo. Nem entrei ainda aqui nas expressões que representam o movimento. Estou fazendo apenas o que é amplitude, o que é frequência, o que é período. Amplitude, 3. O período, só de olhar para o gráfico, eu também determino que é π. Com esse período, eu encontro a frequência, que é 2. Agora sim, vamos lá para as equações. Beleza? Apagando isso aqui para não ficar tudo rabiscado. Uma vez que agora você já sabe o que é amplitude, o que é período e o que é frequência, agora nós vamos substituir aqui nas expressões. Ó. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo, eu tenho duas opções aqui, né? Eu tenho P de t igual a mais ou menos A cosseno de ômega θ, ou P de t igual a mais ou menos A seno de ômega θ. Já sei quem é o A e já sei quem é o ômega. Então, eu vou reescrever isso aqui, colocando o valor de A e colocando o valor de ômega. Fazendo primeiro esta aqui, olha. Vamos fazer primeiro esta aqui. Então, eu tenho que P de t é igual mais ou menos A. Quem é o A? É 3 cosseno de ômega. Opa, mas eu sei quem é o ômega. O ômega é 2t. E tenho a outra aqui, vou colocar aqui embaixo. P de t é igual, estou fazendo agora esta outra aqui. P de t é igual mais ou menos o A. Quem é o A? É 3. Aqui é seno. Quem é o ômega? É 2t. Veja que aqui eu já tenho algo parecido com minhas opções de resposta. Eu tenho mais ou menos 3 cosseno de 2t, mais ou menos 3 seno de 2t. Aqui nas opções, olha, veja que não tem nenhum com 6, por isso que eu já eliminei o d e o e. Então, aqui eu tenho menos 3 cosseno, tenho 3 cosseno. Tenho duas opções que podem ser essas aqui, mais ou menos 3 cosseno de 2t. E tenho a letra B, menos 3 seno de 2t. O que eu preciso fazer agora? Verificar qual dessas expressões aqui representa esse gráfico. E como eu faço isso? Substituindo o valor de t, que foi aquilo que eu falei para você lá no início. Ó, poderia fazer direto no início e encontrar a resposta correta, ou eu posso ir fazendo passo a passo para que você vá entendendo o que foi feito.
Agora eu preciso pegar essas duas expressões aqui, tanto essa aqui P de t com cosseno, como P de t com seno, e vou verificar qual delas representa esse gráfico, porque eu vou colocar t igual a 0 aqui e aqui, e vou ver qual das duas vai dar menos 3 como resposta, tá bom? Para isso, vamos aqui para o outro rascunho, vou colocar aqui em cima, P de t é igual a mais ou menos 3 cosseno de 2t, e vou fazer isso aqui com t igual a 0. Fazendo aqui do outro lado, eu também vou colocar P de t é igual a mais ou menos 3 seno de 2t, e vou fazer isso com t igual a 0. Para isso, o que nós temos aqui? Nós temos deixa eu até fazer assim aqui. Nós temos um cosseno de 2t e temos um seno de 2t. Você sabe fazer essa avaliação? Porque o que eu vou colocar aqui? Olha, eu vou colocar P de t é igual a mais ou menos 3 cosseno. Se t é igual a 0, aqui será 2 vezes 0. Então, P de t é igual a mais ou menos 3 cosseno de 0. E aqui do outro lado, eu terei P de t, é mais em cima aqui, né? Eu terei P de t é igual a mais ou menos 3 seno de 2 vezes 0. P de t é igual a mais ou menos 3 vezes seno de 0. Aí você precisa fazer a avaliação de quanto é seno de 0 e quanto é cosseno de 0. E para fazer isso, você precisa do círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico é isso aqui assim. Faço aqui. Vamos imaginar que isso está bem no meio, né? Que não está, mas aqui eu tenho um ponto de origem 0. O círculo trigonométrico ele funciona assim. Aqui eu tenho o ponto 0. Aqui eu tenho o ponto π sobre 2. Π sobre 2. Aqui eu tenho π. Aqui eu tenho 3π sobre 2. E aqui eu voltaria a ter 2π. Mas não vou nem colocar esse aqui, que é para não confundir a cabeça de vocês. A cada volta, eu tenho um percurso de 2π. Por quê? Daqui até aqui, mede π. Isso aqui eu estou medindo no sentido anti-horário. Estou falando de graus. 0 até π. Então, aqui é uma distância de π. Se eu der mais uma meia volta dessa, é π novamente. Mais uma meia volta é π. Aí eu vou π, 2π, 3π, 4π. Posso dar aqui quantas voltas eu quiser. Mas, para eu entender cosseno e seno de 0, eu preciso só disso aqui que eu estou colocando para vocês. Porque eu preciso mostrar para vocês que esse eixo aqui, olha, no plano cartesiano seria o eixo do y, ele é o seno. Ou seja, tudo que estiver nesse eixo aqui, eu vou medir como seno. Este outro eixo aqui, que está na horizontal, é o cosseno. Então, se eu estiver falando de cosseno, eu estou falando desse eixo. Se eu estiver falando de seno, eu estou falando desse eixo. E qual é a medida? A medida é que desse ponto central até esta borda aqui, ou seja, até esse ponto 0, aqui eu tenho uma medida de 1, círculo trigonométrico mede 1 positivo. Se eu estou medindo no eixo horizontal, então esse aqui é um cosseno. Daqui até aqui, se eu estou no eixo vertical, eu estou medindo seno e a medida é 1. Aqui eu tenho menos 1. E é menos 1 se eu estou no eixo horizontal, é menos 1 cosseno. E se eu estou no eixo vertical aqui, que também é menos 1, que também é menos 1,
seno. Então, veja, essa distância aqui, 1 cosseno, essa distância aqui, 1 seno, essa distância aqui, menos 1 cosseno, e essa distância aqui, menos 1 seno. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque toda vez que você encontrar seno, cosseno de alguma coisa ou seno de alguma coisa, significa que esta alguma coisa, que esse grau aqui, ele está andando aqui no sentido anti-horário, e qualquer ponto, se eu pegar um ponto bem aqui, por exemplo, ó, eu vou precisar medir, imagina que isso aqui seja 45 graus. 45 graus vai ser π sobre 4. Vai ser assim. Eu quero seno de π sobre 4. Então, você está falando dessa distância aqui. Eu quero cosseno de π sobre 4. Você está falando dessa distância aqui. Você vai precisar calcular essa distância aqui. O cosseno de π sobre 4 será essa distância. O seno de π sobre 4 será essa distância aqui. Então, é assim que você faz a análise de seno e cosseno. O cosseno você está calculando nesse eixo e o seno você está calculando nesse eixo. Não estou falando nenhum termo técnico aqui, que é para não confundir vocês. Eu preciso que vocês peguem a ideia dessas medições que tem de seno e cosseno. Por que isso? Porque quando eu estou falando cosseno de zero, eu estou falando o cosseno desse ponto aqui. Quando eu estou falando seno de zero, eu estou falando o seno desse ponto aqui. E neste ponto aqui, o que eu tenho de cosseno? Eu tenho toda a distância entre o eixo aqui de interseção, a origem, e o círculo. Então, você tem todo esse espaço. Se eu tenho todo esse espaço, significa que o cosseno de zero é 1. E qual é o seno de zero? Eu preciso pegar aqui no eixo que está na vertical e saber qual é a distância que ele tem entre o ponto de origem e o ponto zero. Só que o ponto zero está bem em cima da linha aqui, ó. Significa que eu tenho zero de seno. Eu não tenho nenhuma distância aqui que está percorrendo no eixo vertical, somente no eixo horizontal. No eixo horizontal ele está percorrendo toda a distância, ou seja, a distância daqui até aqui é uma distância completa de 1 positivo, e aqui eu não tenho nada de distância, ele está bem no ponto zero. Então, esse cosseno aqui ele vai ser 1, e esse seno aqui será 0. Aqui vai ficar assim, ó. Esse aqui, cosseno de zero é 1 e seno de zero é 0. Se fosse aqui em cima, se fosse cosseno de π sobre 2, seria o inverso. Eu teria o seno igual a 1 e no cosseno eu não teria nada. Se fosse cosseno de π, então o cosseno seria menos 1 e o seno seria 0. Se fosse cosseno de 3π sobre 2, então o seno seria menos 1 e o cosseno seria 0. Pense nessa figura aqui, se você precisar, anote essa figura aí, para que você passe a entender isso, que quando você está estudando o cosseno e o seno, você está falando dessas distâncias. Então, se você quiser um ponto que esteja entre o 0 e o π sobre 2, como eu mostrei para vocês ainda agora, aí já vai ser uma distância aqui para o eixo vertical, por eixo horizontal, e uma distância para o eixo vertical, ou seja, você vai ter uma medida de cosseno e uma medida de seno. Mas nesses pontos aqui, 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2, assim como 2π voltaria para cá, então você sempre vai ter 1 e 0. Nesse caso aqui, o cosseno é igual a 1 e o seno é igual a 0, no caso da nossa questão de hoje. Então, por causa dessa explicação aqui, para vocês que eu dei agora, eu vou colocar aqui no cosseno de 0, 1, e no seno de 0, o 0. E a partir daí eu vou poder seguir com a resolução. Porque o que vai acontecer agora? Se eu tenho que cosseno de 0 é 1, então este P de T aqui, ele será igual a mais ou menos 3 vezes 1. Este P de T será igual a mais ou menos 3. Já neste outro lado aqui eu tenho P de T igual a mais ou menos 3 vezes 0. Esse P de T será igual a mais ou menos 3 vezes 0 é 0. Então, esse P de T aqui será igual a 0. Veja que se eu tiver a expressão que utiliza o seno, mais ou menos 3 seno de 2t, eu tenho que quando t for igual a 0, o P de T será 0. Aqui no gráfico, quando t for igual a 0, o P de T será 0. O P de T está igual a 0? Não está. Está igual a menos 3.
é onde o gráfico está tocando aqui o eixo da vertical. Então, significa que o seno, essa expressão aqui, ela não é desse gráfico, ela não corresponde a esse gráfico. E por causa disso eu vou apagar ela daqui e vou eliminar essa questão bem aqui. Olha. Esse seno aqui não pode ter. Já tinha eliminado essas duas. E agora eu fico só com a letra A ou letra C. Ou é menos 3 cosseno, ou é menos 3 cosseno de 2t, ou é 3 cosseno de 2t. Como eu faço para saber disso? Novamente, olhando para o gráfico, que é a minha última análise. Deu 3 positivo ou deu 3 negativo? Aqui eu tenho que mais ou menos 3 cosseno de 2t, se eu colocar o t igual a 0, eu posso ter 3 positivo ou 3 negativo, que é um desses dois sinais aqui. Mas o meu gráfico me mostra que é menos 3. Se é menos 3, então será menos cosseno de 2t. A resposta do meu gráfico aqui é P de t é igual a menos 3. Se é menos 3, então a expressão que representa o gráfico é menos 3 cosseno de 2t. Beleza? E isso eu fiz para o t igual a 0, mas você pode colocar no lugar do t o π sobre 2, o π, 3π sobre 2, 2π, 5π sobre 2 ou 3π, e você vai ver que o resultado da expressão sempre será esse ponto onde o gráfico toca. Acho que é isso. Estou tentando lembrar aqui se tem mais alguma coisa que eu poderia mostrar para vocês. Acho que não. Tem a amplitude, tem o período, tem a frequência. Com essas informações você consegue verificar aqui a expressão do cosseno, a expressão do seno. Você chega aqui no mais ou menos 3, aqui você chega no 0. E aqui do mais ou menos 3, basta você verificar no gráfico se foi mais 3 ou foi menos 3. No caso do menos 3, então você encontra que é menos 3 cosseno de 2θ. Então veja o que fizemos para resolver a questão. Primeiro, antes de qualquer coisa, se você quiser fazer uma resolução rápida com atalho, basta você substituir o t aqui e encontrar a resposta que casa com o ponto em que o gráfico está tocando. Se você não quiser fazer por atalho, o que a gente faz? Vimos que a amplitude do gráfico é a distância entre a linha média e o ponto de máximo. Vimos que o período é o tempo que leva para que o gráfico saia de um ponto, no caso aqui o menos 3, ele faz o trajeto e volta até o menos 3, ou pode ser qualquer outro ponto de referência, mas esse é o período. Com o período nós utilizamos a fórmula que ele deu para encontrar a frequência. A partir daí é só você substituir aqui nas expressões que ele deu a amplitude, encontrar também a frequência, colocar a frequência aqui no lugar do ômega que é igual a 2, a amplitude que é igual a 3, e depois você só substitui um dos pontos, que no caso nós substituímos t igual a 0. Depois que você substitui o t igual a 0, você faz o desenvolvimento da questão, fazendo análise do cosseno de 0 ou seno de 0, como eu mostrei para vocês, e chega na resposta correta. Então, é muito simples e muito rápido de se fazer, desde que você conheça os termos envolvidos em um gráfico senoidal, tá bom? Amplitude, frequência, período e principalmente saber como você analisa seno e cosseno de um valor. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloca aí no comentário o que foi que você não compreendeu, que é para a gente gravar um vídeo e tirar a dúvida para vocês. Mas se tiver entendido, dá o like e a gente se vê na próxima aula.